Olá pessoal do Esporte Interativo, meu nome é André Fonseca, eu tenho 22 anos, moro em São Paulo, sou um apaixonado por futebol e tenho interesse na vaga de repórter especializado na seleção brasileira de vocês. O futebol para mim sempre foi um prazer, né? Eu sempre gostei de assistir futebol, de jogar futebol, né? Apesar do pouco peso acima do limite, mas eu sempre gostei de futebol, sempre fui apaixonado de futebol, sempre fui fanático por futebol, torcendo muito pelo meu time, que é o São Paulo, e torcendo pela seleção brasileira. Apesar da seleção brasileira nos últimos tempos não ter dado muitas alegrias pra gente, aliás pelo contrário, né? Porque empatar com a Venezuela 0 a 0, perder 4 pênaltis contra o Paraguai, enfim, empatar com o Paraguai no último minuto no sofrimento, não é muito legal. Mas nós temos uma geração muito forte aí pela frente. Não é a primeira vez que a gente tem uma geração forte assim, mas essa geração, principalmente focada no time do Santos, é uma geração que dá esperanças para nós no futuro, vislumbrando a Copa do Mundo 2014, que vai ser aqui no Brasil. As Olimpíadas é o próximo grande compromisso da seleção brasileira, que é agora em julho desse ano, aqui final de julho, começo de agosto. A seleção brasileira nunca conseguiu esse título, quem sabe consiga esse título para dar uma acalmada no trabalho do Mano Menezes. Só que o Mano Menezes ele comete alguns erros, que na minha opinião são erros que já vêm dos seus antecessores, né? Porque parece que para você ser técnico da seleção brasileira você tem que ter lá uma cláusula no contrato, tem que ser teimoso, não pode escutar ninguém, tem que ser teimoso, tem que insistir no erro até bater com a cabeça na parede. E é o que o Mano Menezes está fazendo, né? Lembrar dos antecessores do Mano Menezes, o Filipão, apesar de ser campeão, não convocou o Romário, enquanto o mundo queria que ele convocasse o Romário, ele não convocou o Romário. O Parreira apostou no quadrado mágico dele, sem um dos melhores jogadores daquele quadrado mágico, que era o Robinho, escalando duas torres acima do peso, Adriano e Ronaldo no ataque. E o Dunga, né? O Dunga a gente pode fazer uma lista de 23 erros do Dunga, mas eu vou preferir só não levar o Ganso e o Neymar e levar o Júlio Batista como reserva do Kaká, que estava machucado e todo mundo sabia que o Kaká estava machucado para a Copa do Mundo de 2010. E o Mano Menezes está cometendo o mesmo erro com o Ronaldinho Gaúcho. Apesar que é bom lembrar que o Ronaldinho Gaúcho, depois daquele jogo na Vila Belmiro, que o Flamengo ganhou de 5 a 4 do Santos, todo mundo queria o Ronaldinho Gaúcho na seleção. Porque o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar só joga bem quando o Ronaldinho Gaúcho está provado hoje que o Neymar joga bem quando o Ronaldinho Gaúcho está lá para fazer uma sombra para ele, etc e tal. Só que hoje o Ronaldinho Gaúcho jogando, ele poderia muito bem, tranquilamente, trocar a chuteira por uma pantufa ou por um chinelão de dedo, porque ele é sonolento jogando. Ele é muito sonolento, ele não está jogando nada, está fazendo muitas faltas, foi expulso no Fla-Flu. Apesar de ontem, na quinta-feira, ele ter dado um passe espetacular para um dos gols do Flamengo contra o Olímpia do Paraguai na Libertadores, mas ele vive de lampejos, e lampejos que a gente não tem visto dar certo nos últimos jogos da seleção, principalmente nesse último jogo contra a Bósnia, lá em Londres. E o Ronaldinho Gaúcho, para minha surpresa, ele está entre os 52 pré-convocados para as Olimpíadas de Londres agora em julho. Aí eu me pergunto, as Olimpíadas só pode levar 3 jogadores acima dos 23 anos. Valeria uma aposta de levar o Ronaldinho Gaúcho acima dos 23 anos para ficar no banco do Ganso, ou pior ainda, né, para jogar de titular e deixar o Ganso no banco? O Ganso é um dos melhores jogadores que o Brasil tem, jogadores que são muito raros hoje em dia no futebol, que para a bola, que pensa jogar, jogador de passe longo, jogador de enfiada de bola, ou seja, jogadores que a gente não tem no futebol brasileiro. Eu fico temeroso até por essa pré-convocação do Ronaldinho entre esses 23. Eu tomei a liberdade de escalar a seleção brasileira, uma possível seleção brasileira para as Olimpíadas, com a média de idade e com os 3 jogadores acima. No caso, eu usei 2 jogadores acima dos 23 anos. Eu escalaria a seleção brasileira com o Rafael, goleiro do Santos, que fez uma Libertadores fantástica no passado. Eu lembro até de um jogo contra o América do México, lá no México, em que ele praticamente ganhou o jogo. O jogo foi 0 a 0 e só o Rafael salvou todos os ataques do América, fez defesas incríveis. O Rafael então é o goleiro. Danilo, que era também ex-jogador do Santos, ganhou a Libertadores com o Santos, que hoje está no Porto, seria o lateral direito. O Juan, que jogou o Mundial Sub-20
pela seleção brasileira e ganhou o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira em ano passado na Colômbia, jogador do Internacional de Porto Alegre, e jogador da Internacional de Milão. E o Thiago Silva do Milan, que seria um dos jogadores acima dos 23 anos. Para mim é o melhor zagueiro do mundo, disparado, um jogador que joga com a cabeça alta, que sabe antecipar os atacantes, um jogador com uma visão de jogo incrível. Thiago Silva. E o Marcelo do Real Madrid, que está fazendo partidas fantásticas, tanto pelo Real Madrid como pela seleção, é um dos poucos que se salva do sonolento jogo contra a Bósnia aí há cerca de um mês atrás. O Marcelo do Real Madrid jogaria na lateral esquerda, seria o segundo jogador e os únicos jogadores que eu colocaria acima dos 23 anos. Do meio campo para frente, a gente pode jogar como volantes o Casemiro do São Paulo e o Sandro do Tottenham. O Sandro do Tottenham, é titular absoluto da seleção brasileira principal, com o Mano Menezes, jogou contra a Bósnia. E cá entre nós, para quem teve Felipe Melo na Copa do Mundo, o Sandro é como se fosse o Gerson. E o meio, o Ganso do Santos, que para mim é o jogador cerebral dessa equipe. O Neymar é genial, mas o Ganso é o cerebral. É o jogador que vai fazer o Neymar jogar mais ainda do que o Neymar costuma jogar. É o jogador que serve o Neymar, é o garçom do Neymar para o Neymar fazer a festa. E aí no meio, a minha grande dúvida seria o Lucas ou o Oscar. O Lucas está sendo convocado frequentemente desde o ano passado para a seleção principal, vem entrando, entrou até que bem contra a Bósnia no último amistoso, quase fez um golaço lá que penteou a bola com o pé e chutou a bola, passou perto no final do jogo. Mas eu acho que o Mano não vai escalar um meio campo com o Lucas e Ganso, porque ficaria muito ofensivo. Aliás, o Lucas está jogando como atacante no São Paulo, como um terceiro atacante, como um falso ponto. Então eu acho que o Mano não vai fazer isso. Poderia escalar o Oscar do Internacional, que começou no São Paulo, teve toda aquela pendência jurídica. O Oscar, que arrebentou no Mundial Sub-20 lá com o Ney Franco na Colômbia, fez os 3 gols da final, jogou muito bem. Enfim, pode ser o meio campo junto com o Ganso, seria um meio campo muito forte da seleção brasileira, porque o Oscar é muito bom jogador, está mostrando isso no Internacional, é titular do Internacional. E no ataque, o ataque da seleção brasileira principal, Neymar e Damião. O Neymar, a gente não precisa nem falar do Neymar, né? O Neymar é o grande craque do futebol brasileiro dos últimos tempos. Joga demais, claro que é um jogador muito constante, né? Porque normalmente a gente vê um jogador como o Lucas, por exemplo, do São Paulo, que tem grandes partidas, mas tem partidas também que poderiam ser retiradas da história. O Neymar não, o Neymar é um jogador muito constante. E ao contrário, você conta nos dedos os jogos que ele não joga bem, e 90% das partidas é o grande craque, é a grande esperança, mas calma, né? Não é um Messi ainda. Ficou muito claro isso no Japão no final do ano, quando o Barcelona do Messi atropelou o Neymar. Só que é um jogador muito constante. E isso faz a diferença, porque o jogador regular, do toque da genialidade do Neymar, e que mantém uma regularidade, é o grande nome do futebol brasileiro. E o Leandro Damião é o fazedor de gols do futebol brasileiro, né? Quem fez mais gols que o Leandro Damião no ano passado aqui? De todos os jogadores brasileiros. É um jogador que bola apareceu para ele lá, ele fez o gol. E é um jogador que tem uma qualidade técnica muito acima do que muita gente pensa. O Damião é um jogador que sabe jogar. Não é aquele fazedor de gols como Jardel e o Barcos do Palmeiras agora, que sai da área e tropeça na bola e cai de bunda. Não, o Damião sabe jogar, sabe fazer o pivô. É um jogador também de espetacular futuro, visando até a Copa do Mundo de 2014, que vai ser aqui no Brasil. Aliás, essa Copa do Mundo de 2014 é a minha grande temeridade, o meu grande medo. Porque assim, o futebol brasileiro não está numa fase, é 7º lugar do ranking da FIFA. Não que isso significa muita coisa, porque esse ranking da FIFA é meio suspeito. Mas é 7º lugar. E o meu grande medo não é nem o Brasil não ser campeão da Copa do Mundo. É o Brasil sediar o Messi dando show na Copa do Mundo. Porque o Messi no Barcelona dando show é o lugar comum, é você falar mais do mesmo. Agora, na seleção argentina ele começou a jogar bem, jogou muito bem contra a Colômbia, deu a vitória da Argentina contra a Colômbia, fez uma Copa América horrível como toda a seleção da Argentina, como toda a seleção brasileira também.
Mas o Messi tá jogando demais e é o que falta pro currículo dele hoje para se tornar uma daquelas lendas do futebol que são inesquecíveis do seu tempo. Ele já é uma lenda desse tempo, né, dos anos 2010. Mas o que falta para ele virar gênio de nível Maradona, gênio para mim, é uma Copa do Mundo. E eu temo que essa Copa do Mundo de 2014 tenha o nome escrito Messi. Futebol brasileiro vai ter o Neymar, futebol argentino vai ter o Messi. Por enquanto o Messi ainda é muitos degraus acima do Neymar, apesar da genialidade do Neymar. Sobre a vaga, galera, eu gosto, como eu acabei de dizer, eu gosto muito de futebol. Eu acho que o futebol é um hobby pra mim, sempre foi um hobby pra mim. Eu sempre, quando eu tô em casa, eu procuro um canal de futebol para assistir um jogo de futebol. Gosto do trabalho do esporte interativo, gosto dessa mistura de humor com futebol, com comentários, sabe? Tira um pouco aquela turrice que o jornalismo esportivo tem por sua essência. E eu, como jornalista, me preparei para ser jornalista esportivo. Eu estudei por querer ser jornalista esportivo e espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Espero que vocês me chamem para fazer entrevistas, processos seletivos, enfim. Espero que vocês me considerem como um futuro companheiro de vocês aí no esporte interativo. Valeu, pessoal. Abraço.